graça e a paz. É bom nós termos esta noção. Primeiro, que o reino de Deus não passará. Os céus e a terra, aquilo que nós conhecemos, passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Assim como as suas promessas, porque as suas promessas estão linkadas, estão ligadas, dependem da sua palavra. E a sua honestidade, a sua retidão, a sua justiça, a sua verdade, tudo aquilo que Deus é expresso em todas as áreas, em todas as características do seu caráter, ou seja, todas as faces do seu caráter. E a verdade não faz parte de Deus. Deus é a verdade. Não é a verdade que faz parte de Deus e isso embeleza quem Deus é, mas a verdade só existe para nós porque Deus se revelou a nós. Então Deus é a verdade. E tudo o que reside em Deus é a verdade. E muitas vezes esta verdade vai de encontro, não é ao encontro. Vai contra as nossas expectativas humanas. Vai contra os nossos desejos naturais. E o tempo em que nós lutamos contra Deus, contra a verdade, pode ser muito dolorosa. Pode ser muito dolorosa. Pode ser devastadora. Nós não podemos lutar contra Deus. Ou melhor, nós não conseguimos resistir na luta contra Deus. E é um privilégio enorme nós podermos estar aqui neste lugar, porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos nesse processo. Fomos chamados por Deus, tocados pela sua graça, pelo poder do seu Espírito, e de alguma ou de outra forma, nós estamos a reagir à sua chamada. Alguns com uma expectativa, outros com outra, mas Ele na sua soberania está a guiar-nos até Ele. Mas nós estamos sempre a dar uma resposta a Deus. Sempre. Com a forma que nós vivemos, nós estamos sempre a dar uma resposta a Deus. E ainda bem que Deus não se revelou apenas. Porque nós poderíamos conhecer a verdade e não ter capacidade de a aguentar. Porque na nossa natureza pecaminosa, como eu disse, Ele não vai ao encontro daquilo que é a verdade de Deus. Ela vai contra. E nós somos esmagados pela verdade de Deus. E ainda bem que Deus não se revela apenas a nós, mas Ele dá-nos do seu Espírito. Ele participa em nós. Ele está em nós. Eu queria que vocês pudessem vir comigo até Atos, ao relato de Lucas sobre os Atos, no livro dos Atos, e nós vamos abrir no capítulo 1, do verso 1 ao 11, e eu hoje não tenho título para a mensagem. Na verdade, eu não tenho título para a mensagem. É um relato, é uma narrativa que nos destaca aqui alguns pontos principais. Mas se eu tivesse que dar mesmo, eu não dei mesmo, a gente às vezes os pregadores dizem, se eu tivesse que dar um título à mensagem, diria assim, no fundo ela já estava dada, não é? Já tinha sido pensada, mas eu na realidade pensei várias vezes sobre um título para esta mensagem e não consegui achar. Porque o Espírito Santo de Deus é tão grande, tão vasto, tão abrangente, tão profundo, tão literal, tão verdadeiro, que eu às tantas fiquei, o que é que eu vou dizer? A surpresa do Espírito Santo? Porque na realidade, ainda que Ele tenha sido prometido, ainda que Ele tenha sido manifesto, não só verbalmente, mas posteriormente também, aliás, por ações, ainda assim estava a ser uma surpresa. Os apóstolos que ouviram sobre o Espírito Santo foram surpreendidos com a sua chegada.
Então agora falando convosco e meditando aqui com vocês assim um pouco, eu diria que o Espírito Santo será sempre surpreendente. Sempre. E isso é uma boa notícia para nós que estamos aqui hoje, porque muitos de nós estão aqui equivocados com alguma situação da sua vida, derrotados com alguma situação da sua vida, desesperançados com alguma situação da vida. Ou até mesmo felizes demais com aquilo que o mundo oferece em detrimento daquilo que Deus está a chamar. Todas estas coisas cabem dentro desta sala. Mas aquilo que eu gostava de dizer hoje é que surpreendam-se com a ação do Espírito Santo na vossa vida. Vamos ser surpreendidos. Não estamos aqui a pensar numa lenga-lenga. Estamos a passar vida uns aos outros cada vez que nós mencionamos as Escrituras. Nós estamos a carregar em certos botões em nós que nos fazem criar vida, que nos fazem viver de uma forma mais autêntica. E o Espírito Santo é o autor dessa ação que nós podemos ter aqui. É Ele que está em nós a produzir essa vida. É Ele que está em nós a autenticar todas as Escrituras no nosso coração. É Ele que nos cerca e nos chama a atenção do pecado. E o pecado é cada vez que nós não cremos no Senhor Jesus. Sabe o que é não querer? É não obedecer. Não é só apenas ter noção, conhecimento. É obediência. É Ele que nos chama a atenção. Vamos ler as Escrituras, Atos 1, verso 1 a 11. E o nosso texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu e virá do modo como o vistes subir. Então até aqui as Escrituras, o texto que nós vamos meditar, e eu gostava de orar convosco, por nós todos, para que Deus nos possa tocar o coração com a sua palavra e nos encher de ousadia pelo seu Espírito, para que nós possamos ser suas testemunhas. Pai nosso, queremos agradecer-te pela tua presença nas nossas vidas, nesta Assembleia, em nós, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos abraçar, Senhor, para nos dar motivo de estar aqui, para nos dar a ousadia que nós precisamos para falar das coisas que temos visto e ouvido, daquilo que tu já colocaste no nosso coração e que nós temos a certeza absoluta que não há nada nem ninguém que nos possa retirar isso. Mas, em boa verdade, muitas vezes nós escondemos isso por vergonha ou por distração.
Nosso Deus e Pai, nós pedimos que a Tua presença nas nossas vidas não seja apenas entendida por nós ou decidida ou desejada por nós no tempo do culto, mas que a nossa vida seja um culto contínuo em obediência à Tua palavra. Expressa-te em nós e através de nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Sabem que este livro dos Atos, é um livro escrito em conjunto com um dos evangelhos. O autor é o mesmo, porque é Lucas. Aliás, naquela altura do início ou dos inícios, quando se falava dos livros ou dos registros de Lucas, porque eles foram escritos muito aproximadamente em termos de data. Não vou aqui dizer uma data porque ninguém a sabe. Sabemos por algumas ideias que deve ter sido antes do ano 70, porque na realidade Lucas foi tão exato nos seus relatos históricos. Se vocês repararem no primeiro, eu até posso ir com vocês até ali, no primeiro livro que ele escreveu, no primeiro relato que ele escreveu, ele foi muito minucioso e ele fez questão de dizer isso logo nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas. Apesar de não ser o nosso texto, e eu já ter passado ali uma rasteira à malta da multimédia porque eu não lhe dei este texto, mas na medida em que nós estamos aqui a participar uns com os outros nesta partilha, era interessante nós vermos isto, porque ele diz assim: tendo muitos elaborado uma narração dos factos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros pela palavra, ou da palavra, achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo, para que tenhas plena certeza das coisas em que fostes ensinado. Então Lucas era tão detalhado nos pormenores teológicos e ao mesmo tempo históricos, que se tivesse acontecido aqueles relatos do ano 70 de Jerusalém já ter sido destruída, a cidade destruída, tomada completamente nas cinzas, Lucas muito provavelmente iria dar este relato. Mas isto é apenas uma suposição, não estou aqui a trazer uma data. Sabemos que é provavelmente depois, 30 anos depois destes momentos terem acontecido. E o relato dele é tão pormenorizado e tão detalhado, e é muito interessante, porque para já é uma narrativa, não é? É uma história. Então nós somos embebidos e somos trazidos até lá. Nós somos convidados a fazer as caminhadas com Jesus, nós somos convidados a sentar e a participar dos ensinos de Jesus, mas agora também somos convidados a estar ali, naquele momento de espera, em que Jesus lhes dá as últimas instruções, lhes dá as últimas novidades e diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas, e isso não vai demorar muitos dias. Então Jesus ressuscita e depois está ali 40 dias com os discípulos. Passa 40 dias. Não é literalmente o dia todo com os discípulos como eles estavam habituados, mas ele vai aparecendo à medida que é necessário. É quase como se ele estivesse a fazer um desmame. É aos poucos. É na perfeição de Cristo. E na medida em que ele vai fazendo estas aparições durante estes 40 dias, nos últimos dias em que ele é assunto ao céu, ele tem estas palavras que nós agora vemos pelo relato de Lucas, que ele está a contar ao Teófilo acerca delas. Então o livro foi escrito por Lucas, ela faz parte destes 2 volumes, que até se chamava Lucas Atos. Nós muitas vezes chamamos Atos dos Apóstolos, mas em boa verdade são os Atos do Espírito Santo através da igreja, no início da igreja. Nós temos aqui quase como dois momentos de protagonismo neste livro de Atos. Temos de Pedro e os outros discípulos até ao capítulo 12, mas a partir do capítulo 13 vemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E até ao capítulo 28 é o protagonista daqueles momentos. Mas nós poderíamos dizer que era o co-protagonista. Porque o verdadeiro protagonista é Jesus pela obra do Espírito Santo. É o próprio Jesus que aparece a Paulo, é o próprio Jesus que chama Paulo, é o próprio Jesus que instrui Paulo pelo Espírito Santo. E nós vemos que todas as ações que nós vemos de milagres, poderes, de grande ousadia em testemunho,
é a obra do Espírito Santo através da sua igreja. Que nós somos hoje essa igreja. Amém. Não precisavam dizer, eu é que estava a concordar comigo mesmo. Mas vocês estavam tão caladinhos, tão sérios, que eu perguntei, espera aí, não estou na Assembleia da República, eu estou aqui mesmo na Igreja de Livramento, não é? Não é novidade para vocês, nós somos a igreja de hoje. E o poder do Espírito Santo está em nós. Aliás, não é só o poder, é o Espírito Santo que está em nós. Estes atos narram as viagens missionárias, o livro também aborda questões importantes na igreja primitiva, como o seu crescimento também traz alguns desafios. E nós aprendemos através deste livro uma série de coisas muito importantes e interessantes. E ao longo destes 28 capítulos, o livro de Atos dos Apóstolos, neste caso do Espírito Santo através dos Apóstolos, mostra a expansão do cristianismo e a propagação do Evangelho, até mesmo no meio de grande e tremenda perseguição. Eu fiz aqui 3 divisões, ou uma divisão com 3 momentos, que vai do versículo 1 ao 3, e eu dei-lhe aqui um nome de a ressurreição de Cristo é uma certeza. Depois do versículo 4 ao 8 eu pus como a promessa do Espírito Santo é uma dádiva do Pai. E por último, dos 9 ao 11, os versículos 9 a 11, eu coloquei aqui como a ascensão de Cristo é o selo da vitória, da sua vitória, que hoje é a nossa vitória. Então nós nunca nos podemos esquecer isto. A ressurreição, a promessa do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, e na realidade depois a ascensão de Jesus Cristo é o selo, é aquilo que sela a sua vitória. Então a ressurreição de Cristo é uma certeza. Convém lembrar o seguinte, que este tema da ressurreição é o primeiro que os gnósticos, aqueles críticos, aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que não acreditam em Deus, tentam não só trazer dúvida, mas tentam aniquilar por completo. Porque se eles conseguirem, de alguma forma, provar que a ressurreição não existiu, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e prometeu foi em vão. Entendem? Então a parte da ressurreição é tão importante de nós, não é apenas alguma coisa aconteceu, não, é de facto uma verdade. E Lucas não levou isso ao acaso, sendo tão pormenorizado e tendo ouvido e testemunhado dessa ressurreição, ele disse, não, eu quero escrever não só no Evangelho, mas eu agora vou testificar e mostrar a verdade de uma forma inequívoca. Ela é incontroversa. Não dá para controversar, não dá para trazer um contra a ressurreição de Cristo. E é muito importante nós vermos isso, porque a ressurreição não é um mito. Pelo contrário, ela é a verdade que dá prova a tudo o que foi ensinado por Jesus, a tudo o que ele fez e que dá prova sobre ele e as suas promessas que nos deixou. É a ressurreição que nos torna, que o torna verdadeiro aos nossos olhos. Entendem? É através da ressurreição. Aliás, Romanos 1, de 3 a 4, diz o seguinte, e eu vou ler aqui na tradução do livro, porque ela esmiuça um pouco aqui esta ideia, ok? E diz assim, estas boas novas são acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual tomou uma forma humana ao nascer na descendência do rei Davi. Até aqui era claríssimo, toda a gente conhecia e Paulo estava a escrever aos Romanos sobre esta verdade. Mas agora reparem como é que Paulo fala sobre a ressurreição e o poder, ou a autoridade, ou a importância que ele lhe dedica nestes escritos aos Romanos. Diz assim no versículo 4, e Jesus Cristo, nosso Senhor, foi declarado Filho de Deus quando Deus poderosamente o ressuscitou da morte, por meio do Espírito Santo. Nós poderíamos até dizer, ou Paulo poderia até mencionar, olha, Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus pelo próprio Deus numa voz que desceu do céu e há várias testemunhas que o ouviram dizer isto. Este é o meu Filho em quem tenho todo o deleite, todo o prazer. Ouviu e obedecei-o. Então, Paulo não disse apenas isto, não foi apenas uma voz, mas era a prova incontestável daquelas gerações, daquela altura.
Apesar de não haver as redes sociais, havia algo que provava, porque como antigamente bastava um aperto de mão para haver um compromisso, hoje a palavra vale 0. O aperto de mão vale 0. Hoje, até aquilo que há uns anos atrás se escrevia e colocava ali a nossa assinatura, e se fosse preciso até com o fingerprint, a impressão digital, hoje vale 0. Nem isso vale, porque a pirataria daquela altura tem vindo a evoluir também com os tempos para hoje. Então já há formas de falsificar o compromisso. Mas naquela altura a prova mais claríssima era a ressurreição. Então é necessário nós lembrarmos isto. Porque o livro de Atos e de Lucas reúne provas insufismáveis acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que o seu ministério terreno foi consumado e que ele agora continua no seu ministério celestial. O Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa. Paulo não teve a mínima dúvida de que aquela pessoa que o travou a caminho de Damasco era a pessoa que já tinha morrido, que era falado que tinha ressurgido e que ele ainda assim queria matar todos aqueles que professavam essa fé. Ele não teve a mínima dúvida de quem era aquele homem que o tinha travado, que afinal era o Senhor Jesus. Ele não teve a mínima dúvida. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos ver aqui é que existe uma continuidade do ministério de Cristo, ainda depois da morte, ainda depois das aparições e no mesmo tempo depois da ascensão, porque nós podemos ver que foi Jesus que enviou o Espírito Santo. Então, o ministério celestial de Cristo ainda hoje continua. Nós dizemos muitas vezes, por causa do livro de Hebreus nos ensinar isso, que Ele ainda hoje intercede por nós. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. É Ele que nos apresenta e intermedia diante de Deus, ainda hoje. Não é mais ninguém. Ele é o único intermediário entre Deus, o Pai e o homem. Mas Ele não é só o nosso sumo sacerdote, como nós poderíamos ver alguém que é um sacerdote por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele está sistematicamente a interceder por nós. Ele está, eu vou usar esta palavra, eu ia dizer preocupado, estava a tentar encontrar aqui um outro adjetivo, porque Deus não se preocupa. Deus não está preocupado como nós nos preocupamos, e isso pode ser mal interpretado, mas Ele está sempre a investir nessa intercessão por nós. Deu para perceber assim? Ele está sempre a investir nessa intercessão por nós, pela nossa santificação. Em Atos 1, de 1 a 2, nós podemos ver aqui então a continuidade do ministério de Cristo. Diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, em primeiro lugar, Jesus provou o que dizia por aquilo que fazia. E esta era mais uma coisa que teria que acontecer, porque Ele disse que iria acontecer, mas que ainda não tinha acontecido, que é a descida do Espírito Santo. Então Jesus sempre provou o que dizia com aquilo que fazia. E Ele começou a fazer e a ensinar. E até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Mais um cumprimento daquilo que Ele tinha dito. Mais um cumprimento daquilo que Ele tinha dito. O Pai tomou nos céus e Ele foi visto a subir às alturas. João 10, 37 a 38, Jesus diz o seguinte acerca das suas obras: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. O que Ele estava a dizer é: se eu não fizer estas coisas, que só Deus poderia ter o poder para fazer, vocês jamais me acreditariam. Vocês não acreditam nas minhas palavras, vocês só acreditam naquilo que eu faço. Jesus sabia e conhecia o coração para quem falava. Se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creiais a mim, crede nas obras. Crede no resultado que acontece. Para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai.
Então é tão importante para Jesus não só falar, mas principalmente cumprir, fazer. Daí a obediência inclui muito mais do que palavras. A obediência inclui, no seu resultado máximo, uma ação. É o fazer. Porque as suas palavras foram autenticadas pelas suas obras. Irmãos, as nossas palavras também são autenticadas pela nossa obra, pela nossa transformação. As suas palavras foram autenticadas pelas suas obras e as suas obras foram o penhor das suas palavras. Se nós entendêssemos esta frase, esta é o melhor formato, é a melhor estratégia de pregar o Evangelho. Porque se nós percebermos que aquilo que nós falamos tem que haver um resultado na nossa vida, para haver um penhor, para que as pessoas acreditem naquilo que nós falamos através daquilo que nós vivemos, estava resolvido. O problema é que nós muitas vezes tentamos convencer as pessoas e as pessoas tentam perceber então uma ação prática e não veem nada. E não conseguem acreditar. Porque não veem. Claro que nós podíamos dizer assim, mas a fé verdadeira vem pelo ouvir. Porque se for pela vista, então deixa de ser fé e começa a ser uma realidade visível, palpável. É ou não é? Mas nós temos que entender que pelo ministério de Jesus, o próprio Jesus, quando falava para incrédulos, falava e fazia. Ele vivia. E o ministério de Jesus aqui foi, Jesus escolheu os apóstolos, Jesus revelou-se a eles, Jesus deu-lhes uma missão e Jesus prometeu o Espírito Santo. Então, na realidade, em segundo lugar, no que nós vemos aqui também neste texto, é que existem provas da ressurreição de Cristo. No versículo 3, nós vemos assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. E se nós fôssemos ao relato de Lucas, neste caso o primeiro relato de Lucas, nós percebemos que não foi apenas uma aparição, não foi uma luz, não foi algo que, deixa-me eu contestar isto de alguma forma. Não dá. Não dá. E não dava naquele tempo. Porque não foi uma pessoa que viu, não foi uma pessoa que registou, foram centenas e centenas de pessoas que viram. E várias pessoas, não sei quantas, mas Lucas diz, já muitos fizeram o relato e registros. Mas eu quero apanhar tudo aquilo que eu acho que é importante para que tu tenhas a plena certeza daquilo em que tu crês. Então é muito importante ter estes relatos todos. Jesus afirmou por várias vezes em diferentes ocasiões de que ele morreria, mas que aquela história não terminava por ali, mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Então, mais uma vez, Jesus não só prometeu, não só falou, mas fez. E não só fez ressuscitado e depois alguém dizer, será que ele ressuscitou? Porque ele não está no túmulo, mas ele apareceu às pessoas. Ele apareceu às pessoas. Ele deu prova daquilo que tinha falado. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ouça, o discurso não mudou. Ainda que as provas visíveis tenham sido surpreendentemente novas, porque Jesus não estava a fazer isto durante todo o seu ministério, mas reparem o que é que ele ensinou. Ensinou as coisas relativas ao reino de Deus. O reino de Deus é eterno. Ele nunca mais termina. Nunca mais. E ele apareceu e nós temos os relatos, vários, nos Evangelhos, em Atos e Coríntios, e eu vou falar deles. Apareceu a Maria, e nós vemos isso em Marcos e em João. Apareceu àquelas mulheres, aparece em Mateus 28. Apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e isto é um relato do próprio Lucas. Apareceu também a Pedro, e aparece em Lucas. Aos 10 discípulos, e isto aparece nos vários Marcos, Lucas e João. Aos discípulos e a Tomé com eles, no Evangelho de João.
a 7 discípulos no mar da Galileia, no Evangelho de João, aos 11 discípulos na montanha da Galileia, Mateus e Marcos. Por mais de 500 irmãos ele foi visto. Aparece em 1 Coríntios no capítulo 15, quando Paulo está de uma forma quase que, eu diria, irritada, humanamente irritada, está bem? Pode ser? A discutir e a abanar aqueles irmãos que já estavam na fé, que estavam a pôr em questão se Jesus Cristo tinha ressurgido ou não. De tal forma que Paulo diz, bom, se Jesus não ressurgiu, então nós somos todos loucos. E a nossa fé é vã, já não temos ressurreição também, e já não nos resta mais nada. A ressurreição é tão importante que Lucas começou por aqui mesmo, nos seus relatos acerca do Espírito Santo e do nascimento e do desenvolvimento da igreja. Apareceu também ainda a Tiago e, por fim, ao apóstolo Paulo, que o defendeu até à morte, que o defendeu não só ao próprio Senhor Jesus, mas a tudo aquilo que Jesus lhe tinha ensinado. Defendeu até à morte. Em terceiro lugar, nós vemos aqui também neste texto ainda o ensino acerca do reino de Deus. Este era o tema principal do ministério de Jesus, enquanto vivo, enquanto ressurreto e quando ascendeu aos céus. Porquê? Porque quando ele disse que o Espírito Santo iria ser-lhes dado, o que é que ele disse? Ele não se vai apresentar e falar de si mesmo, mas vai falar de todas as coisas que tem ouvido. Vai ser testemunha de mim. Ele na realidade vai ser apresentado, mas ele vai apresentar Jesus. Ele é o nosso Salvador. Jesus não terminou ali o seu ministério. É Ele hoje ainda que continua a salvar. E é o Espírito Santo que o continua a comunicar e a ser o grande arauto através das nossas bocas e dos nossos corações. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de entender quem foi e quem é a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa e querer desejar a justiça que está em Cristo, pela qual Ele foi morto para que nós pudéssemos ter vida. Então aqui entra o problema. Um problema que não é um problema, mas entra aqui um outro estágio, que é a promessa do Espírito Santo. E ela é uma dádiva do Pai. E nós vemos isto do versículo 4 ao 8, que diz o seguinte. Eu não vou ler já o 4 ao 8, porque nós já lemos, ok? Agora vou falar sobre o 4 ao 8. A promessa do Espírito Santo é uma dádiva do Pai. E na realidade Lucas está a fazer esta transição, ok? Da ressurreição para a promessa. Daquilo que Jesus já tinha falado. Então agora aqui a promessa do Espírito. A descida do Espírito estava condicionada à subida de Cristo. E Lucas, no fundo, fala sobre isto desta forma. Porque em João 7,39 diz o seguinte. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Lucas não está ao lado desta informação, não está ao lado deste conhecimento, mas ele está exatamente a ir ao encontro desta linha de pensamento. Então Jesus Cristo mostrou de uma forma clara que o Espírito Santo só iria descer depois de ele ter subido. Depois de ele ter sido colocado no seu lugar. De ter assumido o seu trono. Então, em primeiro lugar, esta promessa de dádiva do Pai, ou esta dádiva do Pai, é uma promessa. É uma promessa do Pai. E nós vemos isso no versículo 4 que diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes. Jesus reafirmou isto várias vezes. Não foi apenas uma, foram várias vezes. Aliás, em João 14, 16 a 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. João 15, 26 diz o seguinte: Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará
testemunho de mim. João 16:7 diz o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Esta era a certeza que Lucas também sabia. Ele só estava a contar o relato, ele não estava aqui a falar em profecia, ele não estava aqui a falar em espera que aquilo acontecesse, ele já estava a relatar, mas ele tinha a consciência completa daquilo que era necessário. Era necessário que o Cristo fosse assunto aos céus para que o Espírito Santo descesse. E aqueles dias estavam a chegar. E Lucas está a relatar este tempo. Em segundo lugar, o batismo do Espírito Santo. É como eu estava a dizer, Deus poderia se revelar, mas se Ele não nos ajudasse e não nos capacitasse, isso não nos daria nada. Nós ficávamos apenas com um temor enorme, ficávamos doidos da cabeça, porque na realidade sabíamos que a justiça estaria a chegar, mas que não havia nada que nos fizesse escapar dessa justiça. Mas Ele deu-nos alguma coisa. Ele não só se revelou, mas Ele deu-nos de si mesmo, o Espírito Santo. Então, em segundo lugar, o batismo do Espírito Santo. Diz assim no versículo 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E sabe que há uma diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus, ou neste caso, do batismo do Espírito Santo, e inclusivamente até mesmo a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aquilo que Lucas estava a relatar era aquilo que ele já tinha visto acontecer através da igreja e na igreja. Eles já tinham percebido que a ação do Espírito Santo era muito diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento haviam relatos da ação do Espírito Santo em momentos temporários, ele ser dado a uma pessoa, ser tirado daquela pessoa para se multiplicar em outras, como nós vimos isso em Moisés, quando Moisés estava muito sobrecarregado e precisava de ter mais pessoas, e Deus disse: olha, separa-me aí 70 anciãos, pessoas valentes, pessoas que tu reconheces que são líderes do povo, e eu vou tirar do teu espírito e colocar sobre eles. Mas até mesmo a Bezalel, por exemplo, para ele ter a capacidade de construir as coisas do templo, são ações do Espírito Santo momentâneas, temporárias. Ok? Mas a ação do Espírito Santo no Novo Testamento é um mergulhar, é uma introdução, é um fazer parte, sempre. Não há aqui como é que se diz? Não é intermediários, é ser... nem interferências, intermitências. Muito obrigado, sou professor de matemática, está a ensinar português. Intermitências. Muitas vezes os crentes pensam assim: o Senhor desamparou-me. Não diga isso. O Senhor não nos desamparou, o Espírito Santo está em nós. Se Ele verdadeiramente está em nós, então nós somos dele. Entende isso? E jamais nós conseguimos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, se não fosse pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Quer outra prova? A transformação da sua vida, dos seus valores, dos seus desejos. Essas são as provas constantes que nos vão mostrando que é o Espírito Santo está a fazer obra em nós. E se nós muitas vezes nos atrasamos é por falta de obediência. Em terceiro lugar, Jesus mostrou isto, a natureza do reino. E Lucas está a mostrar isso através deste relato. Diz assim no versículo 6 a 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Este é o tempo em que Jesus está a despedir, está-lhe a dar as últimas instruções, está a dizer a eles: olha, vocês não vão ver mais. E eles estão a dizer: então é agora que vais colocar o reino a Israel, vamos colocar aqui. Ele disse: não, é reservado para vocês. Ou seja, eles ainda não estavam a entender. Sabem como é que ele precisava? Sabem qual era a forma exata que eles conseguiam entender? Era quando recebessem o Espírito Santo de Deus. Eles pensavam que o reino era terreno em vez de espiritual. E sabem uma coisa? Há muitas igrejas hoje em dia que vivem assim, desta forma. Que acham que o reino de Deus é um reino terreno, ao invés de ser um reino espiritual. O reino de Deus não é terreno. Ele é espiritual.
O reino de Deus não é estabelecido através de governos ou da Assembleia da República. Ele é estabelecido no coração das pessoas. E à medida que as pessoas vão abrindo o seu coração, é implantado o reino de Deus nessa pessoa. O reino de Deus é espiritual, não é terreno. Eles estavam a perguntar, é agora que nós vamos comandar isto tudo? Nós vamos expulsar os romanos e vamos mandar nisto tudo? O reino de Deus não é ganho nas embaixadas, nas Assembleias de República. É nos corações. É nos corações das pessoas. Eles pensavam também ainda que o reino era regional. Era para ali, para aquele tempo, para aquela época e para aquele momento, para aquela área geográfica. Mas o reino de Deus era internacional. Os apóstolos ainda nutriam aquelas aspirações limitadas de nós vamos conquistar os romanos. E ainda mais do que isso, nós somos especiais. Nós temos aqui vizinhos que não têm o favor de Deus. E aquilo que Jesus lhes estava a ensinar acerca do reino de Deus, nesta resposta que ele deu, não vos convém saber qual é o tempo. Vocês ainda não vão conseguir entender? Vocês ainda têm que derrubar as barreiras que vocês têm no vosso coração? Porque se eu vos mandar ir agora pregar o Evangelho a outras pessoas, fora do vosso território, fora das pessoas da vossa família e da vossa nação, vocês não vão. Será que nós ainda hoje temos assim também alguns preconceitos deste género? Limitamos o Evangelho a alguma área geográfica ou psicológica ou alguma coisa outra qualquer? Eles pensavam que o reino era estático, que era ali em Israel. Ele não se ia promover para fora de portas. Mas na realidade ele é gradual. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que sendo semeada ela vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Este foi o ensino de Jesus. E na realidade este reino muitas vezes não se estabelece com visível aparência. Ele vê-se e vai ampliando os seus horizontes na medida em que os corações se rendem ao Senhor Jesus, o Salvador. E à medida que as suas vidas vão sendo transformadas pela obediência à sua palavra. Em quarto lugar, o revestimento do poder. Nós vemos isto no versículo 8. Mas, ou seja, vocês não vão saber qual é o tempo para trazer o trono a Israel, mas, isso não é para vocês verem. Isso é com Deus. Mas recebereis o poder, ou recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e, que agora deve ter feito comichão nos ouvidos dos discípulos. E Samaria, os piores inimigos territoriais dentro da Palestina, que eram, eu ia dizer meio os irmãos, mas eles chamavam-lhes cães. Eles respiravam ódio uns pelos outros. Tanto é que quando a malta da Galileia, quando queria ir até celebrar a Páscoa a Jerusalém, eles iam por meio dos montes, num caminho muito mais longínquo, muito mais difícil de percorrer, só para não passar por Samaria. Vocês imaginam isto? Jesus está a dar-lhes uma comissão que eles, só de ouvir, começam a tremer e dizer assim, onde é que está então esse poder? Porque até agora ainda não consegui encontrar capacidade para o fazer. Entende isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e depois ainda mais. E até aos confins da terra. Era mesmo necessário um poder extraordinário, sobrenatural, para os convencer e de lhes dar a capacidade de fazerem este cumprimento. Eles precisavam deste poder, em primeiro lugar, para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Irmãos, nós muitas vezes ficamos presos no campo da especulação, ao invés de passarmos para o terreno da ação. Fazer alguma coisa. Eles precisavam deste poder para perdoar, para quebrar as barreiras silenciosas ou até mesmo muitas vezes gritantes da necessidade de se relacionarem com Samaria, com os samaritanos. Entendem? Com aqueles povos que iriam... Sou eu, que estou para aqui a fazer barulho.
Isto é o relógio, eu dizer que já está na hora. Eles precisavam principalmente de poder para pregar o Evangelho até aos confins da terra. E por último, eles precisavam do mesmo poder que residia em Jesus Cristo. E que era o mesmo Jesus Cristo que lhes ia entregar, porque eles teriam que estar prontos para morrer. Sabe que a palavra testemunhas aqui no grego, nesta mesma passagem, sabe o que é que está lá escrito? Mártir. Para que vocês possam ser meus mártires. Ou seja, não importa tanto o que vocês vão sofrer, importa muito mais aquilo que vocês vão comunicar. Estão a entender? Aquilo que vocês vão comunicar através das vossas palavras e ações vai falar muito mais alto do que a vossa própria pessoa. É o testemunho, o Evangelho, o poder para a salvação que vocês carregam, que é mais importante. Então vocês precisam deste poder para vocês valorizarem mais o que carregam do que aquilo que vocês são, na verdade. Eles precisavam deste poder e nós também precisamos deste poder para nos aniquilarmos, para que Cristo cresça em nós. Como João Batista disse, creio eu pelo poder do Espírito Santo, é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Agora é o tempo dele, agora é o momento dele. E quando nós chegamos a Cristo, nós deveríamos ter esta mesma disponibilidade. Agora é necessário que eu diminua, porque agora é a hora de Cristo crescer em mim. E nos versículos 9 a 11 nós vemos a ascensão de Cristo. E a ascensão de Cristo é tão importante, porque Ele é o selo. Ele é o selo da vitória de Cristo. Na ascensão nós podemos ver isto, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, em primeiro lugar, Ele consumou a sua obra. Ele consumou a sua obra, em primeiro lugar, com as suas palavras naquela cruz, quando Ele disse: eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, ó Pai. E suspirou. Diz no Evangelho que Ele deu um grande brado e com aquele grito expirou. A vida saiu dele. O seu espírito é extraordinário. Nós não conseguimos entender isto porque nós somos tão limitados no nosso entendimento. Somos tão limitados no nosso entendimento. Mas sabe que este momento, este consumado, agora não foi só apenas por palavras, foi pelo testificar do Pai. Agora não era apenas uma voz que dizia: este é o meu filho em quem eu tenho todo o prazer, em quem tenho todo o deleite. Mas Ele agora é o homem, Ele é o principal. É Ele que eu estou a acolher nos céus e a dar-lhe o trono. Elevado às alturas, não estamos aqui a falar apenas de metros de altura. Elevado às alturas, estamos a dizer que Ele estava a ser colocado no lugar que Ele merece, acima de todos. Como nós vemos, por exemplo, em Filipenses, porque Ele foi elevado às alturas, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aquele elevar às alturas tem todo este peso, esta força. E Lucas, quando estava a escrever isto, estava a colocar toda esta ideia. E nós devemos, eu chamo o grupo de louvor, estamos quase a terminar, e eu quero terminar com isto. Era tudo muito interessante se nós pudéssemos aplicar isto à nossa vida, se nós pudéssemos ter esta mesma postura de ficar ali com os olhos a olhar para as alturas, mas não ficar ali parados mais, a pensar: ai, o céu vai ser tão bom quando eu for para o céu, ai, vai ser tão bom quando eu estiver ali, porque nós temos uma missão a cumprir. E por essa razão aqueles 2 anjos falaram: o que é que vocês estão a fazer, a olhar para os céus?
Era quase como se dissesse assim: vocês não têm uma missão para fazer? Não vos foi dada uma ordem? Vocês passam o tempo todo das suas vidas a olhar para os céus, a olhar para as suas vidas e dizer: ai, que sofrimento, mas no céu vai ser muito bom. Vamos parar com isto. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para nós testemunharmos da sua vida em nós. Então esta aplicação dá-nos uma alegria, porque em terceiro lugar Ele vai voltar pessoalmente para a sua igreja. Ele vai resgatar a sua igreja. Diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus. E nós podemos ouvir hoje esta mesma frase: porque estáis olhando para as alturas. Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Qual é a esperança do crente? Como é que nós falamos da nossa vida às outras pessoas que nos interrogam acerca da nossa fé? Qual é a nossa primeira frase? A vida está difícil. Se é, não tem mal, seja honesto. Porque enquanto nós não colocarmos a nossa honestidade em cima da mesa, nós não conseguimos colocar mais nada lá dentro. E aquilo que Deus quer fazer de nós é sermos transformados para a sua glória, para a sua testemunha. A mesma missão que os discípulos tinham, ela não terminou com os atos do Espírito Santo através da igreja, porque eles ainda não terminaram. O relato de Lucas sim terminou, mas a nossa ação como igreja ainda não terminou. Também nos foi dado o mesmo poder do Espírito Santo. Não temos os mesmos dons, não temos as mesmas funções, não vamos às mesmas terras, não vamos falar às mesmas pessoas, mas temos a mesma missão de falar da mesma pessoa, que é Cristo. Não é tanto a quem nós dizemos ou aonde nós dizemos, é sobre quem nós testemunhamos. E isso é igual ao início da igreja. Nós falamos da mesma pessoa que tem o mesmo poder de salvação para todos aqueles que depositam a sua confiança nele. Para todos aqueles que são convencidos do seu pecado, do seu erro, da sua incapacidade de fazer as pazes com Deus. Porque é impossível fazermos as pazes com Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Nós hoje temos o mesmo trabalho e a mesma função, e graças a Deus que temos o mesmo poder. E a igreja agora dizia amém. Se acreditasse mesmo que nós temos o mesmo poder e a mesma missão, claro, não é? Vamos orar? Eu peço a todos que possamos ficar de pé. E de seguida nós vamos também ainda louvar ao Senhor e levantar a nossa oferta. Mas antes disso eu gostava de orar por todos nós. Porque nós todos temos uma vida corrida, nós todos temos as nossas cenas, não é? Nós temos as nossas cenas. E Deus não disse para nós não tratarmos das nossas cenas ou invalidarmos as nossas cenas. Ele disse é para nós não as fazermos sozinhos. Ele diz: eis que estarei convosco, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. E por isso eu gostava de orar por todos nós. Porque nós temos uma função, nós temos uma missão e nós temos este poder entre nós e em nós. E nós temos que nos animar uns aos outros a fazer isto exatamente. Mas nós dependemos de Deus, certo? Nosso querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. E depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, de nós lermos aqui as Tuas Escrituras, nós tentarmos partilhar e participar delas, Senhor. Chegámos à conclusão de que nós temos a mesma missão, que nós temos a mesma tarefa, Senhor, que aqueles discípulos. Temos a mesma pessoa a convidar-nos e a enviar-nos. Temos também a mesma pessoa em nós, que é o Teu Espírito, para nos dar a capacidade e nos dar a ousadia de cumprirmos esta missão. Senhor, então é com muita reverência e ao mesmo tempo com muita alegria que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos que estamos aqui nesta Assembleia hoje, Senhor, a ouvir a Tua palavra e a tentar discernir pelo Teu Espírito a verdade, Senhor, que nos tens falado ao coração. Dá-nos do Teu poder.
Dá-nos da tua ousadia, Senhor. Reveste-nos com o teu poder para que nós possamos ter a capacidade e a ousadia de amanhã ser um novo dia, de hoje ainda termos uma nova tarde, de nós podermos pregar o Evangelho, mas ainda mais do que pregar o Evangelho, viver o Evangelho, Senhor. Porque mesmo que a nossa boca comece a soluçar ou ficarmos a gaguejar, Senhor, que a nossa vida possa ser um verdadeiro testemunho da tua verdade. E que tu possas convencer pelo teu Espírito todos aqueles que tu irás salvar, Senhor. Traz até à tua casa para que nós possamos cuidar, ensinar, corrigir e viver em paz e harmonia em família, Deus. A família que tu conquistaste para ti. E queremos agradecer-te tudo no nome do Senhor Jesus, dependendo em ti de todas as coisas. Amém e amém.